Boa noite, amados irmãos. Vamos começar nosso culto ao Senhor. Convido você a estar com a sua família reunida, chamar os seus parentes, aqueles que estão com você em seu lar, para juntos agora adorarmos a Deus, prestarmos o nosso culto ao Senhor. E vamos fazer isso iniciando com a leitura do Salmo de número 90. Convido você a abrir a sua Bíblia em seu lar, no Salmo de número 90. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és o nosso refúgio. Tu és o Senhor da vida. Tu és o Deus soberano. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Todo o poder, Senhor, pertence a Ti. E nesta hora, queremos louvar o Teu santo nome. Queremos Te engrandecer, Senhor. Queremos bendizer o Senhor. Louvado seja o Senhor em todo o tempo. Louvado seja o Teu nome, Senhor, nesta noite. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Eis a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te
sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, Aleluia. Louvemos ao Senhor. mais uma vez Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és, Senhor, a nossa rocha. Tu És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. aleluia, aleluia. Aleluia. Te Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Te exaltamos. Pois sobre todos, Senhor, Tu és Deus. Tu és, Senhor. Tu governas. Tu és soberano, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Bendito seja o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, o Senhor que está conosco. Louvemos a Deus. Exaltemos o Seu santo nome. Majestoso Tu és, Senhor, em toda a terra. Grandes Tu és, Senhor, e grandes são as Tuas obras, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação. Te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus de toda a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Teu santo nome, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, Senhor. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano, Senhor. Sobre a terra, sobre os céus. Tu és, Senhor. Vamos louvar o Senhor, irmãos, com esta canção. Vamos reconhecer isso nesta noite. Tu és soberano Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano, Senhor. Tu és
soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, Senhor, tu és tremendo, soberano, Deus Criador, tu és tremendo, Senhor. tu és tremendo. Todo poder pertence a ti, Senhor. Tu és tremendo, Senhor. Bendito é o Senhor. Glórias sejam dadas a ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por este amor. Ter misericórdia de nós, por ter olhado, Senhor, para nós e manifestado tua graça salvadora, Senhor. Louvamos o Senhor nesta noite. Te adoramos, porque tu reinas sobre tudo, sobre todos. Porque o teu amor, Senhor, nos alcançou. Obrigado, Senhor, por nos enviar seu Filho amado. Obrigado, Senhor. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, aleluia. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei
minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Glórias a Ti, Senhor. Porque Ele vive. Louvado seja o Senhor. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Louvado seja o Senhor. Te louvamos, Senhor. Tu és Deus Todo-Poderoso, e a nossa vida está nas Tuas mãos. Glórias ao Senhor. Amados irmãos, vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9. Vamos, nesta noite, ler a primeira parte desse capítulo, os versículos 1 até o versículo de número 12. Eclesiastes, capítulo 9, versículos de 1 a 12. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro
e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E, por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está vivo, quem está entre os vivos, tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Reconhecemos que Tu és soberano, que Tu estás no controle, no governo de todas as coisas. Aqui diante da Tua palavra, Senhor, nós estamos agora e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que possamos observar, Senhor, essas considerações, essas realidades que acabamos de ler. Que possamos levar em conta, Senhor, tudo aquilo que este livro, Senhor, tem a nos ensinar neste momento. E que possamos viver os nossos dias para a glória do Senhor. Que possamos remir o tempo que temos. Que possamos alcançar sabedoria, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, este é um texto que apresenta 3 realidades existentes debaixo do sol, que necessitamos levar em consideração. Este texto apresenta 3 realidades existentes debaixo do sol que precisamos levar em consideração. Primeiro, a palavra de Deus aqui nos apresenta a realidade da morte. A realidade da morte. Segundo, a realidade da vida. E terceiro, a realidade de que não estamos no controle das circunstâncias. Este é um texto que apresenta essas 3 realidades que existem debaixo do sol: a morte, a vida e o fato de que não estamos no controle
da nossa existência, das circunstâncias. De tempos em tempos, nós nos deparamos com algumas situações, com alguns eventos que nos ajudam a lembrar dessas três realidades. Como, por exemplo, esse cenário de pandemia que nós estamos enfrentando hoje. Ele nos faz lembrar dessas três realidades. No cenário atual, nós temos visto a dor, nós temos visto o choro por mortes tão repentinas. Mas, por outro lado, nós temos visto também a celebração e a valorização da vida na recuperação de alguns que estavam em estado grave. Temos visto pessoas saindo dessa condição, se recuperando, e a alegria dos médicos, dos enfermeiros, dos pacientes, dos familiares. Temos assistido alguns cenários desses em meio à pandemia. A celebração da recuperação, a celebração da vida, a valorização da vida. E por fim, também nós temos visto que o que temos e o que sabemos não nos coloca no controle das circunstâncias. Que o que temos e sabemos não faz de nós senhores do destino. Não nos coloca na posição de senhores. Assim como esse cenário dos nossos dias, Eclesiastes está nos dizendo aqui, primeiro, a morte existe. A morte é real. E nós devemos, de tempos em tempos, lembrar dela. Lembrar que um dia a morte baterá na nossa porta. Segundo, que a vida existe e que nós devemos desfrutar dela. É o que Eclesiastes aqui está nos ensinando. A morte existe, mas a vida também existe. E você deve desfrutar da sua vida. Este é um tema recorrente em Eclesiastes. E por fim, Eclesiastes nos ensina que nós não estamos no controle, que nós somos afetados e enredados pelos tempos e pelas desgraças inesperadas da vida, da trajetória. Nós somos muitas vezes pegos de surpresa, como nós falamos. É exatamente nessa ordem que o texto de hoje apresenta essas realidades. Acompanhe comigo, nos versículos 1 a 6, nós temos aqui as considerações sobre a morte. Nos primeiros versículos. Depois, no meio, nos versículos 7 a 10, nós temos as considerações sobre a vida. E por fim, nos versículos 11 e 12, nós temos as considerações sobre a nossa insuficiência, sobre a nossa incapacidade. Vamos ao texto, observar todas essas considerações a qual eu acabei de falar. Primeiro, irmãos, percebam que o capítulo começa com uma conclusão. Observe aí no início, no primeiro versículo, que este capítulo começa com uma conclusão. E que conclusão é essa? Bom, depois de ter refletido em tudo o que se faz debaixo do sol, no capítulo 8, nos versículos finais, nós temos a informação de que este escritor, ele refletiu em tudo o que se faz debaixo do sol. Ele observou as atividades do homem sobre a terra. E depois de ter feito isso, de ter observado as atividades do homem sobre a terra, e de que a humanidade ela é incapaz de descobrir o sentido das coisas, por mais que se esforce para isso, esse sábio escritor chegou à conclusão de que os justos e todos os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. E também que todos os homens, todas as mulheres partilham de um destino comum, que o destino de todos os homens é exatamente o mesmo.
Que destino comum é esse que o texto traz? O texto nos diz que esse destino comum a todos os homens é a morte. Depois de ter se dedicado a observar todos os eventos que ocorrem debaixo do sol, e essa expressão, ela surge no texto 5 vezes, e ela serve para nos mostrar que o sentido das palavras aqui de Eclesiastes trata da visão humana dos acontecimentos. Quando o escritor diz que o destino de todos os homens é exatamente o mesmo, ele está dizendo daquilo que ele consegue enxergar debaixo do sol, de que todos os homens estão vivendo, de que todos os homens e mulheres estão caminhando, estão vivendo a sua vida, mas que em um determinado momento chegarão ao estado da morte. Chegarão à sepultura, todos os homens chegarão a esse momento. É nesse sentido que o escritor está dizendo. O escritor de Eclesiastes registra aqui a mortalidade de todos os homens. Nós não somos imortais. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece, estão todos caminhando para a morte. O que acontece com o homem bom, acontece também com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. É isso que ele observou debaixo do sol. Ele diz que este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é a morte. O destino de todos é a morte, e este é um mal que há debaixo do sol. O coração dos homens, ele continua dizendo, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. O coração dos homens está cheio de maldade e de loucura durante a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. Meus irmãos, esse trecho nos mostra que a morte é o destino de todos os homens, que ela é inevitável, que mais cedo ou mais tarde ela chegará para cada um de nós. E este é um alerta importante para toda a humanidade. Devemos lembrar de que do pó viemos e ao pó retornaremos. Devemos lembrar que estamos em uma enorme fila. Toda a humanidade se encontra nesta fila. E que o próximo nome a ser chamado pode ser o nosso. Pode ser o meu, pode ser o seu. Estando ou não contaminado pelo coronavírus, estando ou não em um grupo de risco. O próximo nome a ser chamado pode ser o meu ou pode ser o seu. Este é um alerta para te fazer parar e refletir na realidade de que você não viverá para sempre, de que nenhum de nós viverá para sempre. Este é um grande alerta para nós, de que chegará o momento em que não haverá mais recompensa alguma para mim, para você. É o que o texto diz, que os mortos não têm mais nenhuma recompensa, não conseguem desfrutar de mais absolutamente nada. Este é um alerta para te fazer parar e refletir na realidade de que chegará o momento em que não se lembrarão mais de você. E de que chegará o momento em que você não irá participar de mais nada do que acontece debaixo do sol.
É isto o que afirmam os versículos seguintes desse primeiro trecho aqui, dos versículos 4 até o versículo 6. Ele diz: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Em absolutamente nada. Esta é a primeira realidade desse texto, meus irmãos. Uma dura realidade. A realidade da morte. A realidade de que todos morreremos. De que chegará a nossa vez. Mas, partindo para o próximo trecho, nós encontramos a segunda realidade. Assim como o escritor tratou da morte, ele trata da vida. O versículo 7 começa com a palavra portanto, o que nos mostra que o que será dito agora está inteiramente ligado ao que lemos nos versículos anteriores. Diante da realidade da morte, que um dia baterá na minha porta e baterá em sua porta, Eclesiastes está nos dizendo: aproveitem a vida. Aproveitem a vida. Desfrutem dos dias que Deus concedeu a vocês na face dessa terra. Desfrutem dos dias que Deus concedeu a vocês debaixo do sol. O livro de Eclesiastes também nos alerta. Lembrem-se de que a vida debaixo do sol não durará para sempre. Por isso, vá, aproveite a vida, curta bastante o que você tem em suas mãos, o que você tem ao seu lado, o que você tem construído, o fruto do seu trabalho. Aproveite a vida, curta bastante. Mas também nós temos que levar em consideração aqui o alerta da moderação. Não devemos viver a vida louca. Devemos viver a vida com sensatez. Devemos viver a vida com prudência. Devemos viver a vida com moderação. Devemos viver a vida levando em conta que um dia nós morreremos. Essa é uma realidade, um tema bem presente nesse livro. Uma forte recomendação de Eclesiastes para cada um de nós. E aqui nos próximos 4 versículos nós encontramos 4 elementos relacionados ao desfrute da vida. Um em cada versículo. Nós temos aqui a presença da comida, dos alimentos, comida, bebida. Depois nós temos a presença das vestes, das roupas, das festas. Depois nós temos a realidade aqui do matrimônio, do casamento, da família. E por fim nós temos a realidade do trabalho, da produtividade. Alimentos, roupas, casamento e trabalho. Vamos ver o que nos diz esses versículos, versículos 7 ao versículo 10. No versículo 7 ele diz: portanto, diante dessa realidade toda que eu acabei de descrever, diante da realidade de que a morte virá, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Vá, desfrute, coma, tenha satisfação nisso, se alegre, beba a sua bebida, coma a sua comida, de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz.
E aqui nós não temos, né, uma recomendação para comermos tudo de modo desvairado. Cada um aqui tem a sua opção, cada um aqui tem a sua preferência. Que cada um aqui possa se alegrar nisso, que cada um aqui possa se contentar com isso, que cada um aqui possa desfrutar desta realidade enquanto a vida. Se alegre, celebre. Coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. E aqui nós encontramos essas últimas palavras no sentido de que podemos, com ações de graças, receber esses tipos de alimentos. Podemos louvar ao Senhor pelo que Ele já nos concedeu, pelo alimento que nós temos recebido. Podemos engrandecer a Deus e podemos celebrar a vida participando disso. Como é bom um rodízio, né, de churrasco, de pizza. Ô, saudade, né? Alguns aí, dependendo, têm pedido pizza, passa álcool em tudo, né? Tem álcool no biscoito, tem álcool e sabão na pizza, na comida. E assim temos vivido esses dias. Mas, certamente, quando sairmos dessa realidade, alguns aí procurarão um rodízio, uma churrascaria. Há satisfação nisso, há alegria nisso, há contentamento nisso. E podemos viver assim. Desfrute da sua vida. No versículo 8, nós encontramos aqui a presença das roupas. O texto diz: esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Esteja sempre bem vestido, esteja sempre com uma boa aparência, fora de casa e dentro de casa. Esteja sempre vestido com roupas de festa, demonstrando ali uma alegria. Unja sempre a sua cabeça com óleo. Esse óleo aqui, né, antigamente, nesse contexto antigo, tem a referência, né, de um creme, de um hidratante, de alguma coisa que possa trazer formosura ali. Esteja sempre bem arrumado. E aí nós temos, né, algumas controvérsias aqui. Geralmente nos arrumamos para fora, né, quando saímos. Nos arrumamos bem quando vamos ao trabalho, quando festejamos, mas nós veremos no próximo versículo a relação disso com a família, com o casamento. Se vista para o seu cônjuge, se vista para os seus filhos. Talvez nessa pandemia, há muito tempo você não colocou um sapato legal, uma roupa legal, faça isso. Se vista bem para a sua família. Também há alegria nisso e nós recebemos a recomendação de considerarmos estas coisas enquanto vivemos. Considere isso. Vá, coma com prazer a sua comida. Beba o seu vinho de coração alegre. Esteja sempre vestido com roupas de festa. E unja sempre a sua cabeça com óleo. Mas aqui também há a recomendação, a prudência. O texto não está dizendo que devemos viver festejando o tempo inteiro, mas que devemos levar em consideração e nos apresentarmos diante das pessoas de modo apropriado. O texto continua dizendo, no versículo 9, encontramos uma relação aqui com a questão conjugal, com a vida conjugal. O texto diz: desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Nos dias que você tem debaixo do sol, diante desse tempo que você tem de vida, leve em consideração o que é importante. Desfrute a sua vida com o seu cônjuge, com a pessoa a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido. Que você possa
olhar para dentro do seu lar, que você possa olhar para os seus filhos, que você possa olhar para o seu matrimônio, que você possa olhar para os seus parentes e amigos e celebrar a vida com contentamento. Nós recebemos boas recomendações aqui, meus irmãos. Excelentes recomendações. E precisamos levar em conta todas elas. Principalmente quando nós sairmos desta condição, precisamos observar o que a palavra de Deus nos ensina. No versículo 10 nós encontramos o trabalho. E ele diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Portanto, se dedique, trabalhe, faça o que você tem que fazer com toda a sua força, com contentamento. E este livro e este texto nos mostram que o que nós temos de resultado do nosso trabalho são essas coisas, onde nós devemos pegar o nosso salário, pegar aquilo que ganhamos e cuidar dessas coisas, cuidar da nossa família, cuidarmos da nossa saúde, da nossa vida, desfrutarmos aquilo que podemos desfrutar, nas condições que podemos desfrutar, cada um dentro do seu contexto, cada um com a sua condição, e se ver contente com aquilo que Deus tem dado a mim, a você. Desfrutarmos dos nossos dias, pensando na nossa casa, desfrutarmos dos nossos dias pensando na missão de Deus, como nós estávamos pregando e temos falado vez ou outra, pensando naquilo que Deus quer de nós, do propósito de Deus para a vida, do propósito de Deus para nós, como igreja, como crentes na face desta terra, como indivíduos. Meu irmão, minha irmã, desfrute de tudo isso. Lembre-se da sua mortalidade e, lembrando dela, aproveite a vida. Desfrute da vida, mas tenha cautela. Eclesiastes alerta, tenha cautela. Lembre-se também do que Paulo escreveu aos Coríntios. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Não temos aqui, como eu já disse, uma carta branca para cometermos pecados em nossa trajetória de vida. Não temos aqui recomendações para cometermos pecados, glutonaria, bebedices, inveja, imoralidade sexual, ganância, soberba. Não é nada disso. Mas precisamos levar essas questões em consideração e levarmos essas questões em consideração da maneira como a Bíblia nos ensina, darmos o devido valor ao que temos recebido e desfrutarmos da vida aqui na terra, debaixo do sol. Bom, meus irmãos, por fim, nesse último trecho, nós encontramos a terceira realidade. Versículos 11 e 12. Depois de ter concluído que todos partilham de um destino comum, de que o destino de todos é a morte e que nós devemos desfrutar da vida, dos dias que recebemos, o escritor descreveu outra coisa que percebeu debaixo do sol. É assim que ele começa o versículo de número 11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Esses dois últimos versículos apontam para a realidade de que o homem não está no controle da situação, de que não há garantia de vitória nem de sucesso baseado na condição humana. Não há.
Não estamos no controle da vida, não estamos no controle do tempo, não estamos no controle das circunstâncias, não estamos no controle da situação. Não há garantia de vitória nem de sucesso baseado na nossa condição humana, baseado naquilo que podemos fazer, naquilo que podemos ter, naquilo que podemos ser. Essas palavras aqui, esses 2 últimos versículos, evidenciam a realidade de que a força e a sabedoria humana, elas são insuficientes. Diante do que ouvimos até agora, podemos afirmar que certamente a morte chegará, mas não podemos afirmar quando ela chegará. Podemos afirmar que a morte virá, mas não podemos afirmar quando ela virá e nem como ela chegará. Somos limitados. Não somos os senhores do tempo e das circunstâncias. Deus é. Ele é. Nesse trecho nós encontramos a realidade de que os nossos dias debaixo do sol nos foram dados por Ele. Nos foram dados por Deus. Portanto, Ele é o Senhor do tempo e das circunstâncias. Ele é o Senhor da vida. Em certa ocasião, Jesus perguntou: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Quem de vocês? Quem de nós? Ninguém. No versículo 11 nós encontramos a conclusão de que o tempo e o acaso afetam a todos. Leia comigo. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Tempo e o acaso afetam os ricos, os pobres, os fortes, os fracos, os homens, as mulheres, os crentes, os ímpios. Todos os homens são afetados pelo tempo e pelo que o escritor chama de acaso. Todos nós. E isso serve para quebrar orgulhos. Isso serve para mostrar quem está no controle. Isso serve para nos mostrar que somos insuficientes e que Deus é o soberano de toda a terra. No versículo 12, no versículo seguinte, e o último versículo do nosso texto de hoje, nós encontramos a conclusão de que ninguém sabe quando virá a sua hora. Depois de dizer o que disse no versículo 11, o escritor disse: além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Ninguém sabe. Nós não sabemos se será hoje. Nós não sabemos se será amanhã ou ano que vem. Nós não sabemos como será e nem quando será. Não sabemos se será em virtude do Covid-19, de uma violência, de uma bala perdida, de uma tragédia, de um acidente. Não sabemos. Não somos o Senhor da nossa vida, não somos o Senhor do tempo. Ele é. Deus é. E aqui o escritor
se utiliza de duas ilustrações para mostrar o quanto nós somos frágeis. Ele fala assim como os peixes são apanhados numa rede fatal. E também os pássaros, assim como eles são pegos numa armadilha. Também nós, os homens, somos enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre nós. Assim como os peixes são apanhados sem esperar, assim como os pássaros são pegos naquela armadilha preparada, nós homens somos afetados, enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre nós. Tempos capazes de desfazer tudo aquilo que você construiu com orgulho ao longo dos seus 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos de vida. Tudo. Ao ponto de ninguém mais se lembrar de você. Ao ponto de você não ter mais recompensa nenhuma e parte alguma em nada debaixo do sol. Devemos aproveitar a vida, lembrando que um dia morreremos e sem nos esquecer de que o Senhor é quem governa sobre tudo e sobre todos. Devemos aproveitar a vida, irmãos, lembrando que um dia morreremos e sem nos esquecer de que o Senhor é quem governa sobre tudo e todos. Entretanto, eu preciso te dizer, eu preciso dizer a você nesta noite, que existe algo pior do que a morte. E que existe algo melhor do que desfrutar da vida, com esses elementos que o escritor acabou de dizer. Acrescente a essas duas palavras, morte e vida, a palavra eterna. E nós teremos a resposta para essa situação. Pior do que a morte física, pior do que a realidade da morte natural é a morte eterna. Alguns querem saber se existe vida após a morte e se esquecem de querer saber se existe morte após a morte. Sim, a vida após a morte e a morte após a morte. Existe a morte eterna. Todos os homens pecaram, todos os homens foram destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então, pior que ser acometido por uma doença, pior do que se deparar com uma tragédia e perder a vida aqui, cessar o nosso tempo, cessar a nossa existência debaixo do sol, pior que isso é sofrer a condenação eterna. É sofrer a morte eterna. É jamais ter esperança alguma, é eternamente sofrimento. É eternamente se deparar com a ira de um Deus santo e que não tolera o pecado. Pior que a morte física e natural é a morte eterna. A existência longe de Deus. A existência longe da relação de amor e de paz com Deus. Por outro lado, meus irmãos, melhor que desfrutar da vida nesta terra é desfrutar da vida eterna. Melhor que desfrutar de bons banquetes, melhor que desfrutar de belas roupas, melhor
do que a satisfação e alegria de um casamento. Melhor que ter sucesso profissional, recursos para desfrutar desta vida, melhor do que viver esta vida é viver eternamente com Deus. É ter os seus pecados perdoados. É ter uma esperança e uma herança que jamais poderão perecer. E a única pessoa que pode conceder essa vida é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele nos livrou da morte eterna e nos deu a vida eterna. Ele pode te livrar da morte eterna e Ele pode te conceder a vida eterna, porque Ele é a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Por isso, creia no Senhor. Leve tudo isso em consideração e principalmente a realidade de que Jesus Cristo é o único que pode te livrar da morte eterna e te conceder a vida eterna. Por meio do seu sangue precioso derramado na cruz, Ele concede isso aos homens. Deus nos amou de tal maneira, irmãos, como cantamos. As nossas mãos, as nossas vidas, melhor dizendo, estão nas mãos do Deus soberano, que controla todas as coisas, que concede os dias de vida a cada um de nós. Ele é o Senhor. E em meio a este tempo, confie no Senhor. Creia em Jesus Cristo. Creia na salvação que pertence somente a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Te damos graças pelo dom da vida, pelos dias que temos, Senhor, mesmo sem saber quantos serão. Pedimos que o Senhor nos conceda a graça do nosso coração, Senhor, atingir sabedoria para desfrutar desses dias. Para levarmos em consideração, Senhor, aquilo que é importante. Vivermos com intensidade, Senhor, os propósitos do Senhor para nós. Senhor, tem misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, doentes. Senhor, nós sabemos que chegará o tempo de todos nós, mas nós queremos orar, Senhor, por livramento nesse momento. Pedindo que o Senhor dê graça, pedindo que o Senhor conforte aqueles que perderam parentes, que console o coração daqueles que perderam seus familiares e que cure, Senhor, que livre aqueles que estão doentes. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da vida. E nós oramos pedindo isso por Tua misericórdia, por Tua graça, Senhor, neste tempo, sobre nós. Ajuda-nos a enfrentarmos, Senhor, estes momentos e a confiarmos, Senhor, eternamente no poder das Tuas mãos. Nós Te louvamos pelo dom da vida aqui na terra e pelo dom da vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A Ele a glória para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Fique na paz.